Aí uma galera começou a entrar em contato comigo. E eu sempre achei que fosse o charlatanismo mais puro, assim, tipo, mano, os caras querem meu dinheiro. Porque entrar numa ordem não é barato, né? Os caras querem meu dinheiro, mano. Até parece. Mas aí um dia um cara sentou comigo e ele falou assim, mano, eu queria te apresentar uma proposta. Aí eu falei, tá bom, qual é? Ele falou, não, vamos conversar nós, pessoalmente. Aí a gente marcou um dia, ele encontrou e ele começou a conversar comigo de hermetismo, sem falar que era magia. Então ele falou assim, tem uma escola que eu faço parte, que defende isso, aquilo, vida assim, vida assado, filosofia, não sei o que lá. Eu falei, nossa, cara, que legal, o que é isso? Aí ele falou assim, não, beleza, eu te levo um dia. Aí passou muito tempo, ele me levou para um encontro que tinha, que era a gente vai chamar na maçonaria de rito branco, é uma espécie de rito aberto, que não era todo mundo da ordem que fazia, mas era uma reunião para pessoas mais chegadas e convidados para entrar. E aí eles falaram as coisas e eu achei interessante. Falei assim, eu gostaria de fazer parte. E essa foi a primeira ordem que eu fiz parte. A partir daí eu fui iniciado, essa pessoa que me convidou é a única pessoa que eu conheço que faz parte lá, é o que a gente vai chamar de padrinho, né? E aí eu comecei a fazer parte disso. Tipo assim, não teve nenhum raio que caiu na minha cabeça, nenhum episódio fantástico na minha vida. Foi curiosidade. Mas qual era a situação da tua vida antes? Tu tinha tipo... Tu nunca imaginou que tu fosse pra esse lado na vida, né? Não. Isso foi uma coisa que chegou do nada. Eu achava besteira isso. De verdade, eu sempre achei que isso era uma fraude. Espiritismo pra mim, do Kardec lá, eu achava que aquilo era uma puta de uma besteira, cara. Tipo, de verdade. Eu olhava pra aquilo e falava, gente, como vocês podem acreditar nisso, gente? E hoje, qual é a tua visão do espiritismo? Eu ainda acho que é uma besteira. Não, brincadeira. Não, é brincadeira, tô brincando. Era só pra ela não perder a piada. Belo timing. Eu acho que o espiritismo brasileiro se perdeu. Eu acho que o Kardec tinha propostas muito boas. Mas o espiritismo brasileiro... Tipo, o Kardec ele tinha propostas muito boas e morreu no meio. Ele não foi até o fim, sacou? E aqui no Brasil a gente transformou o espiritismo em religião. O que fez ele perder completamente o proposto. Teve um cara só aqui no Brasil, que ele era contemporâneo do Chico Xavier, que é o Valdo Vieira, que ele tentou levar o espiritismo pro lado mais científico. E aí fundou um negócio que eu acho que chama eubiose, alguma coisa assim. E esse lado ele até começou a se aprofundar, só que ele também se perdeu nos negócios de criar vocabulário pras coisas. Então não é mais espírito, é consciência-ex, não é mais trabalho, é tacon. E aí acabou deixando a coisa meio pirada, assim, e a galera se afastou. Eu acho que assim, cara, eu não sei se espíritos existem, mas eu gostaria pra caralho que fosse real. Porque eu acho muito legal esse mundo criado, sacou? Porque se você entra na Umbanda ainda, cara, tem um mundo ainda de Exus, que são os demôniozão, né, os capetão, assim, eles parecem, né, eles não são, mas parecem uns capetão. Aí tem os caboclos, tem umas guerras espirituais, assim. Tem umas histórias, umas contadas que são muito bacanas, cara. E eu queria que fossem reais, mas eu não sei dizer se são. Eu lembro eu via isso quando eu namorava a pessoa lá que era da Umbanda. Cada um tinha um... Era um santo que cada um tinha? Que baixava do nada? Você tem os orixás, que são seus pais de cabeça, e você tem os guias, que são com quem você trabalha, que são os espíritos que você incorpora. Aí vinha... Na minha namorada tinha lá, não sei como é que era o nome, mas ela não podia me beijar, não podia fazer nada. Era outra pessoa, completamente diferente. Espírito incorporado, velho. Eu lembro que a mãe dela do nada também baixava lá cigana, uma coisa assim, ela falava umas coisas, eu ficava observando, tinha o padrasto dela também baixava um cara lá. Eu acho isso muito legal, de verdade. Assim, independentemente se é real ou não, para as pessoas que estão ali é real, sacou? Sim. E quando eu tava na Umbanda, pra mim era real pra caralho, velho. Tipo, eu acreditava mesmo naquilo. Eu acredito hoje ainda em partes, né? Tipo, eu não acredito, por exemplo, hoje em dia você tem uns paradigmas, umas situações de crença, por exemplo, que um espírito, quando você incorpora, você não pode atender o celular porque ele não sabe o que é o celular. Eu acho isso imbecil. Porque, tipo... Ele tá observando tudo, né? Primeiro que, em teoria, ele tá observando tudo. Segundo, porque você tá incorporando um cara que vai te guiar. Logo, o cara tem que saber mais do que você. Se ele não sabe o que é o celular, ele tem problema aí. Né? Então, tipo, existem umas incongruências que acontecem. Mas tudo bem, faz parte da situação de fé ali. É a história contada, sacou? E a história é divertida. Eu, no terreiro, por exemplo, no que eu comecei, era assim. Você não podia... As pessoas nem falavam a palavra celular. Tinha que usar expressões, tipo, carro não era carro, era borracha. Você vai pegar sua borracha pra andar. Televisão era caixa de luz, sabe os negócios assim? Aí depois eu fui, né, pra outros terreiros, e depois abri o meu. E aí os guias já começaram a se comportar de uma forma diferente. Então no terreiro que eu liderava lá com a minha ex-esposa, cara, era super simples. O
conseguia pegar um celular e desligar se tocasse, não tinha nenhum problema, as pessoas não viam nenhuma diferença. Mas eu entendo a situação de crença, entendeu? E a situação de crença ela precisa ser levada no terreiro para a pessoa compartilhar daquele ideal que está rolando ali. Baixar a descrença dela para deixar a coisa funcionar. Então eu entendo tudo isso. Mas eu, sei lá, cara, eu gostaria que fosse real, velho. Tipo, deve ser muito legal, sacou? Tipo, você morre e vai pra Aruanda e virar um caboclo e baixar. Eu falo na ordem. Nem todo mundo lá curte esse lance espiritualista, né, de vida pós-morte. Mas eu falo, gente, a gente tem uma senha lá que eu estabeleci com a galera. Eu falei assim, ó, se eu morrer, quando eu morrer, se alguém falar que tá incorporando o Nino, pede a senha. E só os mestres sabem essa senha. E eu sempre falo, cara, quando eu morrer, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, não importa se tiver um túnel de luz, se Deus apontar o dedo no meu nariz e falar, vem pra cá, eu vou baixar em alguém, vou incorporar em alguém só pra mandar o grão-mestre que tiver empossado na hora, mandar tomar no cu. Vai tomar no seu cu e ir embora, só pra depois ver a briga, sacou? Eu vou fazer, cara. Tipo, deve ser muito legal se existir de verdade. Tu já viu aquela série na Netflix que tem, que é Vida Após a Morte? Não. Não sei se é exatamente Afterlife, uma coisa assim. Não é a do Rick Gervais, é outra. Que eles pegam pessoas que tiveram experiência de quase morte e meio que todas elas compartilham da mesma experiência. Tipo, pessoas... Então, cara... vai, toca. Destrói meu mito aqui, não vai. Existe experiência de quase morte, cara. Por quê? Porque ou você tá morto ou você não tá. Mas se você não tá morto, você tá vivo. Surviving Death? É isso? Será que é? Mas no primeiro episódio, eles mostram uma mulher que ela ficou, tipo, 16 minutos embaixo da água, ficou toda roxa, morta. Aí então, tiraram ela, conseguiram, ressuscitou, e aí ela falou o que ela viu. O que aconteceu. O que acontece? Quando você tá morto, quando o seu tronco encefálico para de funcionar, é a única coisa que faz um médico decretar sua morte. Quando o tronco encefálico para de funcionar. O tronco encefálico é a parte aqui inferior do seu cérebro, do todo o corpo cerebral, que é responsável pelas suas funções vitais. É o cérebro, a gente chama de cérebro reptiliano. Então ele controla batimento cardíaco, controla pulmão, intestino, essas coisas todas que a gente não controla, a gente não pensa para fazer, saca? O coração bate sem que a gente saiba. É só quando um tronco encefálico para que a gente tá morto. Se a gente teve um infarto, a gente tá vivo. Qual que é a repercussão medicinal disso? Quando a gente teve um infarto, mas não parou o tronco encefálico, o nosso cérebro começa a bombardear ele mesmo, as glândulas do cérebro começam a liberar hormônios. E esses hormônios têm diversas funções de proteção do cérebro. E uma dessas proteções que o cérebro tem, para não dar um shutdown, digamos assim, é exatamente trazer informação do inconsciente. Então, provavelmente essas pessoas têm essas experiências porque elas estavam delirando por causa dos hormônios e lembraram de pessoas que falaram disso. E elas acharam que era assim que tinha que ser. Eu não sei, eu não lembro exatamente porque faz tempo que eu vi, mas tem um episódio que é só dedicado a contra-argumentar esse argumento que tu deu agora. Bom. E aí tem cientistas, mostram tudo, mostram atividade cerebral e tal. Mas é do caralho, eu recomendo todo mundo ver. Eu não sei, não lembro, eu não sei nem qual é a minha opinião sobre isso, só pra deixar claro. Eu acho que aqui. Deve ter uma pá de gente brigando comigo. Deve ter. O grande lance é que todo mundo tinha a mesma experiência de alguma forma. Tipo, uma pessoa aqui, uma pessoa lá. Cara. Tu acha que é só porque a pessoa ouviu alguém falando antes, isso ficou no subconsciente e naquele momento foi trazido? Exato. E aí, se eu tiver essa experiência de quase morte, eu vou ter essa experiência porque eu vi a série. Exato. Entendi. Cara, tem muita coisa que o cérebro... E é maluco a gente falar disso, né? Você tá conversando com um mago e a gente tá conversando sobre o cérebro. Mas é maluco a gente falar disso porque o cérebro, ele tem várias... O cérebro não funciona direito. Embora do que as pessoas achem que nós somos um mecanismo, sei lá, perfeito, o cérebro não funciona direito. Por quê? Porque a gente não teve tempo de evolução ainda suficiente para o cérebro estar formado. O nosso cérebro está tentando ainda, né, quanto espécie. Para você ter uma ideia. O cérebro humano, ele só realmente para de nascer, ele para de ser construído quando você está beirando os 27 anos. Até lá o seu cérebro ainda está incompleto. Por que adolescente tem comportamento rebelde? Porque esta parte em particular do cérebro não está feita ainda na adolescência. Ela começa a ser feita na fase adulta. Então, tipo, a gente tem vários mecanismos no cérebro que dão várias informações falsas pra gente. A gente tem, por exemplo, o efeito Mandela. Eu não sei se você conhece esse efeito. Qual é? Eu já ouvi falar, mas... Que todo mundo achou que ele tinha morrido na prisão. Você acha que ele morreu na prisão?
Eu não faço a menor ideia. Não. Pra mim, ele é o Morgan Freeman. Não, o Mandela, ele Que saiu jogava da prisão. rugby. Ele saiu... O grande feito do Mandela foi ele ter saído da prisão e virado presidente. Aham. Né? Só que, tipo, uma galera tem certeza que ele morreu na prisão. Por quê? Porque alguém um dia falou essa informação e todo mundo ouviu essa informação e o cérebro registrou como verdade. Uhum. Que vai dar um fenômeno que a gente chama de memórias falsas. Né? E hoje em dia, a neurociência, ela fala que grande parte do que você entende da sua infância não aconteceu do jeito que você entende. As lembranças que você tem são criadas. Isso é foda. Isso é foda, porque tipo, você não sabe realmente o que aconteceu. Sacou? Por quê? Porque a nossa lembrança ela é armazenada no cérebro no mesmo lugar que a imaginação acontece. Ou seja, para você lembrar de um fato, você na verdade está imaginando esse fato. Sim. E quando você imagina, você coloca informações novas. O que eu falo para você nesse momento pode influenciar na sua lembrança. E isso está sendo levado em conta por causa do papel da testemunha ocular da corte americana. Né? As cortes americanas elas usam testemunha ocular como uma forma de prova muito forte. Uhum. Só que um advogado esperto consegue manipular a lembrança da pessoa. Sim, eu lembro que tem uma série na Netflix também, que é O Monstro Mora ao Lado, acho que é. Basicamente, os caras, tipo, uma cidade pacata dos Estados Unidos, morava um velho numa casinha, num bairro, assim, aqueles bem americano, sabe? Sem grades, as subúrbio. casinhas, subúrbio americano. E morava um velho numa dessas casas. Daqui a pouco descobriram que ele podia ser o Ivan o Terrível, que era um dos piores caras que agiam nos campos de concentração na Polônia. E aí, se fosse mesmo o cara, ele tinha que ser preso e tal. Então ficou uma dúvida. Será que é esse cara? Será que não é esse cara? Será que ele é o Ivan Terrível? Será que ele é só um velhinho que tá aqui pagando os boletos dele normal? E aí ele foi expulso dos Estados Unidos, ele vai para Israel ser julgado e tal. Aí ele para Israel, eles vão lá fazer o tribunal desse cara. Sobreviventes do Holocausto fazem o seu testemunho, identificam ele, dizem que é. E aí chega um cara, o advogado do velho, que inclusive é um judeu de Israel. O cara foi execrado por Israel por ele ter aceitado defender esse cara. E ele começa a fazer isso com os caras. Ele começa a questionar a lembrança da pessoa. E aí, tipo assim, o cara tinha falado, eu vi esse cara naquele lugar, ele era o Ivan o Terrível. Aí chega o advogado e faz algumas perguntas que mostra que o cara não faz a menor ideia do que ele viveu ou do que ele lembra que ele viveu. E aí o caso fica... Ninguém mais sabe qual é a verdade e qual é a mentira por causa dessa artimanha que o cara faz, assim. Não é nem uma artimanha, ele faz uma... Teve um caso não tão antigo nos Estados Unidos, e esse caso é real, que o FBI teve que intervir. Porque eles começaram a ver que tinha muita gente denunciando os pais por abuso sexual na infância, né? E aí o FBI interviu, porque o número aumentou absurdamente. E aí eles viram que, na verdade, eram terapeutas, psicólogos, sem querer, de uma forma de abordar, eles usavam hipnoterapia, uma forma de abordar a hipnose convencia as pessoas de que elas tinham sido abusadas pelos pais. E elas não tinham. Então, tipo, a construção de memórias falsas, ela é muito levada em conta hoje em dia no estudo da neurociência. E aí eu te pergunto, cara, se a gente é tão facilmente enganado pelo nosso cérebro, como é que eu posso afirmar com veemência que eu tô incorporando um espírito? Sacou? Sim. Pode ser uma coisa completamente do meu cérebro. E é por isso que eu falo, eu acredito, mas não sei se é verdade. Né? Porque eu tenho que me manter em dúvida, inclusive, pra pesquisar a respeito, né? É muito foda isso, né, cara? Quando a gente admite que o cérebro ele ainda tá em desenvolvimento, ele é meio falho, a gente não meio que admite também que toda a nossa realidade tá toda ao contrário, a gente tá agindo errado, a gente tá agindo a partir de traumas que talvez nem existam. Você quer um negócio que vai te dar um nó? Ah. Foi publicado no começo do século passado e esses estudos foram refeitos, acho que na década de 70, 80, a respeito do livre-arbítrio. Putz, vamos lá. Isso vai ser bom. Esse estudo é científico, tá? Eu não lembro agora o nome do cara, mas enfim, depois tem um vídeo no meu canal sobre isso. Eu não lembro o nome do cara que pesquisou sobre isso. Não sei o que lá, Gazzaniga. Lembrei. Ele fez alguns testes com algumas pessoas. Eu não vou falar como é que foi o teste porque eu não lembro. Mas ele chegou à conclusão de que as coisas que nós fazemos antes de pensar em fazer. E depois o nosso cérebro convence a gente de que a gente pensou em fazer ele. Sim. Ele descobriu que existe um mecanismo no nosso cérebro, que ele chama de mediador do cérebro, que ele vai, através de complexas equações que vão levar em conta a sua história de vida, o que está tudo impresso no seu inconsciente, esse mediador do cérebro vai pegar todas essas informações e te dar a melhor resposta para um determinado ato. E depois o seu neocórtex, que é a parte mais nova do cérebro, vai olhar essa ação e falar, você que quis fazer.
Eu acho que isso tem no livro O Poder do Hábito, nos primeiros capítulos. Eu acho que não ele fala sobre isso aí, porque eu lembrei exatamente que ele fala que eles fizeram esse estudo, e aí eu não sei se foi em ratos, foi em ser humano, não sei, mas eles detectaram atividade cerebral antes da pessoa escolher o que ela ia O que fazer. eu tô falando do Gazzaniga foi em humanos. Então eu Era um acho que negócio de você ver uma figura e aperta um botão. Isso, Assim. exatamente, é isso aí. Humanos. E aí tem atividade cerebral antes do cara escolher e, tipo, o cientista sabia o que o cara ia escolher de acordo com a atividade cerebral. O que nos dá um problemão, né? Então eu não escolhi ser um podcaster, um comediante, eu não Isso escolhi. daí é resultado de todas as informações que você teve na sua infância e adolescência. Mais do que isso, tipo, você tá coçando o olho agora por causa disso. A gente tá de perna cruzada também Por causa por causa disso. E o Caio acabou Na verdade, de a andar gente tá aqui de perna cruzada porque eu resolvi fazer um efeito espelho pra criar um elo empático em pra eu você. achar que tu tá gostando de mim, mas na verdade é tudo mentira. É, pra você gostar de mim, na verdade. É mais fundo do que eu imaginei. Mas foi consciente ou foi inconsciente? Foi consciente. Como é que tu sabe? Foi o teu neocórtex frontal que disse isso. Na verdade, não Não, foi foi a consciente. avaliação de... Isso é leitura fria que o pessoal chama. Mas tu não fez tu fez a leitura fria? Já tinha feito essa leitura fria e agora tu acha que foi tu que fez. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Tipo, o meu cérebro convenceu o que eu queria fazer antes de eu fazer. Isso. Depois convenceu o que eu quis fazer, o que na verdade ele fez eu fazer. Exatamente. É foda. É foda, cara. É foda. Mas, tipo, mano, eu sei que assim, cara, tem um fenômeno nas ordens de magia, em algumas delas, que chama o fenômeno do estacionário. Que é assim, você, de repente, porque na ordem você é provocado a tentar abrir sua mente nesse sentido. E nesse momento, você vê tantas outras variáveis que você para de agir. Você não consegue mais ter resposta. Porque você fala, cara, vou te dar um outro exemplo. A gente geralmente fala que certas atitudes são boas e certas atitudes são ruins. Mas o que é efetivamente bom e ruim? Tipo, digamos que você tá tendo um infarto e eu tenho primeiros socorros. Digamos que eu vou fazer em você aquela ressuscitação lá e te trago de volta. Isso foi bom? Pro senso comum, sim. Então, mas foi bom por quê? Porque de repente você teve um infarto porque você consome muita gordura. E com essa ação eu vou te fazer ter mais gordura. Então, em vez de você morrer de um infarto, você vai ter... Vou chutar uma doença aqui, tá? Diabetes. Sim. E aí você vai perder a perna. E pro meu corpo era bom morrer, porque se ele decidiu morrer naquele momento é porque era bom pra ele. Então, mas é bom mesmo ou é ruim? Pois Porque seus pais vão sentir falta de você. É. Se eles estão vivos ainda. E as pessoas que não gostam de mim não vão gostar. Então, pra eles é bom. Você entende o nível de questionamento que a gente tem que fazer? Se eu tenho a condição de salvar uma vida, eu devo salvar essa vida? Tu salva porque tu imagina que aquela pessoa quer continuar vivendo. São conceitos morais, É. né? Que não são nem éticos, são morais. Porque você vive num contexto social que te convenceu de que é assim o certo. Só que isso é certo mesmo? Sim, é que o conceito de certo ou errado, a gente não precisa se apegar a ele, né? Porque senão fode tudo. Pois é. Porque senão... Tipo assim, antigamente eu tinha uma piada que eu falava... Tá travando, cara. Não, antigamente eu lembrei de um caso específico que me incomodou. Eu acho que faz sentido. Tinha uma época que eu tinha uma piada que eu fazia no meu podcast que eu falava sobre ser covarde ou não ser covarde. Aí, quando falavam que o suicida era um covarde, aí eu falava, como assim? Ele é um covarde? O cara subiu num prédio e se atirou? Como é que ele é covarde? Aí eu digo, tu não é covarde, tu chega no teu trabalho, 7 da manhã, o teu chefe te dá um esporro e tu aceita tudo que ele manda e tal. O teu colega do lado sai correndo, se atira pelo espelho, pelo vidro e cai no chão. Ele é covarde ou tu é covarde? Eu fiz essa ideia. Aí os caras, como assim? Tô dizendo que é legal? Aí eu quero dizer... O ser covarde ou não é uma coisa ruim pra ti porque tu tá dentro do jogo da vida. Então eu só tô analisando o jogo de palavras, não se é legal ser covarde ou não. E isso é muito profundo, cara. Porque assim, eu faço essa brincadeira, essas provocações, vira e mexe no meu Facebook, no canal, sei lá. E a resposta que eu mais recebo é, o que é feito por amor é bom. Aí eu falo, você sabe que tem um artigo na nossa legislação que prende pessoas por amor, né? Que prevê esse tipo de crime, que é o crime passional. Você matou alguém porque você amava muito. Você ainda acha que o amor é uma boa desculpa? E o que é o amor? A gente tenta definir o que é o amor desde os gregos antigos. E não foi o Catinguele que conseguiu. Saca? Tipo, o que é o amor? Tu tem alguma ideia? Eu faço ideia. Eu acho que é uma doença. Minha namorada tá aqui. Eu acho que o amor é uma doença, cara. É um distúrbio neural que você tem. Tipo, você é banhado por certos hormônios. E aí, pra você reproduzir, você sente.
Então é uma artimanha da natureza. Sim, eu acho. Pra gente manter Várias um coisas. casal unido que Tipo, é melhor pra cria. Você só não mata seu bebê porque você ama ele. E esse amor, tipo, mano, cara, que agora eu vou começar a falar uns negócios muito. Não. Mas agora que é bom. Você só não mata o bebê porque ele tem artimanhas pra te fazer ver amor nele. Sim. Que é ele tem um olhão grande, a cabeça desproporcional, que não nos faz sentir que a gente tá vendo uma coisinha fofa. Sim. E aí a gente ama. Mas aí, nessa ideia, a gente concorda que a linha base da vida é negatividade, coisa ruim, ódio. Se a gente não tivesse essas artimanhas, a gente ia cometer só maldade. Sim, porque nós somos primatas e a nossa necessidade é sobreviver, a despeito dos outros. Isso é natureza. Mas por que a natureza usa a maldade pra gente conseguir sobreviver? Porque é isso que nos faz manter vivo, cara. Porque quando eu sei que outra pessoa vai agir com maldade, eu consigo sair dela. E eu sei contra-atacar caso ela me atinja. Eu não tô defendendo que ninguém tem que ser mal. Como assim? Beleza? Eu não acho que todo mundo tem que ser mal. Eu acho que a gente tem que fazer o máximo pra viver em sociedade. Ah, sim. Sabe por quê, cara? Porque assim, eu fiz um vídeo até, acho que ontem, sobre isso. Nós somos os únicos animais que têm a capacidade de pensar sobre o ato de pensar. Né? Nós somos Homo sapiens sapiens, beleza? Então, já passou da nossa época de sermos animais levados por instintos naturais. Se você coloca uma matilha de cachorro pra conviver, eles vão conviver entre eles a partir do momento que é interessante. Se não for interessante, ou ele vai embora ou ele mata o chefe. Tenta matar, pelo menos, né? Uhum. E o chefe vai se proteger. A gente não precisa ser assim. A gente tem toda uma outra área da nossa mentalidade que nos permite viver bem em sociedade. Só que a gente está, aparentemente, pelo que a gente vê nas redes sociais principalmente, cada vez mais negando essa possibilidade. Então, cada vez mais as pessoas estão violentas, principalmente agora por causa do anonimato né, das redes sociais, Facebook, essas coisas todas. Uhum. As pessoas estão violentas, as pessoas estão individualizadas. Cara, eu acho que essa pandemia que a gente está vivendo é o melhor exemplo do quanto o brasileiro consegue ser individual. A gente está numa pandemia. As pessoas estão morrendo aos baldes. E até pouco tempo atrás tinha jogo de futebol. Eu não quero aqui discutir o que é essencial, o que não é essencial. Mas vamos pegar um exemplo talvez mais drástico. A gente está numa pandemia, tem gente morrendo aos baldes. E porque eu tô de saco cheio, eu faço uma festa clandestina. Sim. Inclusive, eu vi uma matéria, acho que foi no Estadão, que eles entrevistaram uma menina que ela tava participando de festas clandestinas e ela falou por que ela fazia isso. E ela falava porque eu sou egoísta mesmo e eu não consigo sentir essa empatia e eu tô indo na festa e O foda-se. que é muito fácil, certo? Eu também posso falar assim, eu não consigo sentir empatia nenhuma e vou atropelar todo mundo na rua. Mas isso gera consequências. Sim. Isso não é um hábito social bom, plausível. Mas pensando só no cérebro dela, será que ela realmente não sente empatia? É possível, pode ser que ela tenha um distúrbio em algum lugar. Tem alguns distúrbios muito ruins. Aquele camarada que, lembra? Não sei se lembra, que gozava no ombro das meninas no ônibus. Depois foi assassinado. Que é um mistério como é que ele conseguia gozar num ônibus. Então, é porque ele, Piadinha pra galera provavelmente, a gente não fez a autópsia, né? Nós, né, médicos legistas, nós não, os médicos legistas não fizeram autópsia dele. Mas tem um caso muito semelhante nos Estados Unidos que acontecia a mesma coisa. O cara entrava no ônibus e batia uma no ombro da mulherada. E foi descoberto que ele tinha um tumor no cérebro. Caralho. Esse tumor foi retirado, o cara parou de fazer. Depois ele começou a fazer de novo, porque o tumor voltou. Caralho, tipo um câncer. Então pode ser... Porque, cara, é isso. O cérebro comanda o corpo, sacou? Para pessoas que estão dentro do espectro de normalidade cerebral, a gente consegue controlar o nosso cérebro até certo ponto. Uhum. Mas o cérebro, de fato, controla o corpo. Então, se você tem alguma coisa, uma volta do cérebro que deu errado, isso vai dar consequência, sacou? Então, é bem possível que esse cara aqui no Brasil também tivesse um tumor. E que a gente, em vez de colocar ele numa instituição especializada, por causa do ódio da população, e eu entendo o ódio, não estou julgando ninguém, mas por causa do ódio, né, do que os policiais precisavam, né, tipo, satisfazer a opinião pública, acabaram prendendo o cara e não resolveu o fato. Era uma doença, provavelmente. Sim. Porque isso é uma coisa que eu sempre pensei. O cara que tá sendo mal, ele não sabe que ele tá sendo mal ou ele sabe? Então, depende. Tem gente que não sabe mesmo e tem gente que não tem a capacidade de distinguir maldade de bondade. Porque, cara, bondade e maldade é um, como eu falei, é um ato moral e ético. Pra gente aqui no Brasil, matar é imoral. A gente não mataria uma pessoa normalmente. No Texas é normal. Você pode matar alguém que te olhou torto. Né? Então é uma questão de moralidade. A moralidade é um efeito subjetivo. Ele não é uma coisa objetiva. Ela é aprendida e estimulada. Se você tem uma defasagem ou na aprendizagem ou na estimulação desse conceito, você não vai saber que está fazendo errado. Que é o caso do psicopata.
Mas aí eu tava com essa pergunta na cabeça agora. O sociopata, quando o cara nasce com essa debilidade, ele vira ele é um sociopata, né? Ele consegue fazer mal. Eu não vou conseguir diferenciar uma coisa da outra pra você agora. Mas Psicopata do sociopata, eu não sei exatamente. É que a questão é, o cara nasce com uma debilidade. Não cheguei nesse capítulo ainda. O cara nasce com uma debilidade no cérebro ou com um defeito e ele vira um sociopata e só faz maldade. Um cara que só faz bondade. Ele é um sociopata. Só que ele tá agindo contra si mesmo. Ou ele tem um distúrbio do cérebro que fez ele só fazer bondade. É, provavelmente. Assim como o sociopata tem um distúrbio no cérebro que faz... Na verdade, assim, o sociopata ou o psicopata, ele não faz maldade intrinsecamente. Ele só não tem ele não tem condições de julgar. Tem muito psicopata que é ótimo profissional, cara. Os advogados psicopatas são os melhores advogados que você pode contratar. Ou seja, psicopatia não é uma característica que vai te empurrar a fazer maldade. Crimes. Só que como você tem dificuldade de estabelecer elos empáticos, né, que é você tem falta de neurônio espelho, você não consegue saber, se eu te beliscar, eu vou saber que eu te fiz sentir uma dor. O psicopata não consegue fazer essa relação. Então, pra ele, na verdade, ele não tá fazendo maldade, ele tá fazendo o necessário. E acabou. O necessário pra ele, e foi. É isso. Né? Puta, mas é que isso é foda. Por que quando o cara nasce com esse distúrbio, ele é livre pra cometer o que o ser humano cometeria se ele não tivesse essa amarra? Se a gente não tivesse essa amarra, a gente ia estar se matando, estuprando e fazendo merda pra caralho. Na verdade, a gente ia estar agindo que nem macacos. A gente ia ter o macho alfa, que já não é um termo mais utilizado, mas um macho dominante dentro de um harém de fêmeas, com os machos mais novos sendo expulsos quando eles chegassem à idade adulta e as fêmeas inférteis também sendo expulsas. A gente provavelmente ia estar agindo assim. A gente age assim, na real. A gente age. É muito louco como a gente tá a um fio dessa realidade. A gente age assim. Por que a maioria das pessoas querem ter carro? Pra status, pra ter mais fêmea. A maioria dos homens são infiéis. Porque a gente tem... Eu não tô desculpando a atitude, tá, gente? Eu vou anotar aqui. Não, eu sou contra. Eu sou contra a obrigatoriedade da monogamia. Sim. Mas eu não estou aqui incentivando ninguém a fazer isso. Mas o homem, ele é infiel porque a gente tem a tendência de montar haréns. Então, nós agimos como primatas ainda. A gente só refinou o processo. E é isso que eu tô falando. Como a gente pensa sobre o ato de pensar, a gente pode sair disso. Só que isso é tão forte, porque ele está gravado nos giros mais antigos do nosso cérebro, que é lá na parte límbica, que a gente acaba agindo sem saber, né? A gente inconscientemente. Né? Mas a gente tem capacidade de sair isso. Agora, se tirasse todas essas travas morais que nós temos, a gente viraria gorila. Talvez bonobos, que são aqueles macacos que resolvem tudo com sexo. Acho que a gente talvez fosse mais para esse lado.